Olá, queridos amigos, e bem-vindos ao nosso canal. Aqui compartilhamos histórias emocionantes que vão do riso às lágrimas, inspiradas em experiências de vida reais. Não perca nenhuma narrativa tocante que fará seu coração bater mais forte. Por favor, clique nos botões de curtir e inscrever-se agora mesmo. Desejo a todos que curtiram e se inscreveram. Que a sorte os acompanhe em todos os seus empreendimentos e projetos. Amém. Vamos começar juntos esta jornada de significado. Tenham uma ótima. Escuta. Meu marido achou que eu era burra. Não apenas ignorante, mas incapaz de entender contratos, números ou qualquer coisa que exigisse mais que uma assinatura bonita no papel. Durante 8 anos de casamento, Gabriel cultivou essa imagem de mim com tanto cuidado que até eu mesma quase acreditei. Quase. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro sábado de março em São Paulo. Eu estava na cozinha do nosso apartamento em Pinheiros, preparando café, quando Gabriel entrou com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de quem está prestes a conseguir exatamente o que quer. Ele colocou uma pasta preta sobre a mesa de granito. O tipo de pasta que advogados usam. Cara, séria. Amor, preciso que você assine uns documentos da empresa. Ele disse, beijando minha testa como se eu fosse uma criança. Nada demais, apenas formalidades. O advogado disse que precisa da assinatura dos 2 sócios. Eu olhei para a pasta. Não abri. Que tipo de documento? Perguntei, secando as mãos no pano de prato. Gabriel riu. Aquele riso condescendente que ele usava sempre que eu fazia perguntas sobre negócios. Papelada chata de reorganização societária. Você não precisa se preocupar com isso. Eu cuido da parte complicada. Só preciso da sua assinatura aqui, aqui e aqui. Ele já estava abrindo a pasta, apontando com a caneta para linhas pontilhadas em 3 páginas diferentes. Eu tinha 38 anos, sócia de 50% de uma empresa de importação e exportação que faturava milhões por ano. E meu marido estava me tratando como se eu não soubesse ler. O pior é que ele tinha motivos para acreditar nisso. Deixe-me explicar como cheguei até aquele momento, naquela cozinha, sendo tratada como uma analfabeta funcional pelo homem com quem eu dividia a cama há quase uma década. Conheci Gabriel Fonseca em 2015, numa festa de Réveillon em Florianópolis. Eu tinha 30 anos. Acabara de voltar de 5 anos morando na Espanha, onde trabalhei como tradutora freelancer. Ele tinha 33, um sorriso confiante e uma startup de logística que estava começando a decolar. Gabriel era tudo que minha família conservadora de Curitiba aprovaria. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, bem vestido, ambicioso. Minha mãe adorou. Meu pai disse que eu tinha finalmente encontrado um homem de verdade. Ninguém perguntou sobre meu trabalho. Ninguém quis saber sobre os 5 anos que passei em Barcelona traduzindo documentos técnicos em 4 idiomas. Para minha família, eu tinha finalmente parado de viajar pelo mundo fugindo de responsabilidades e voltado para casa. Gabriel parecia diferente no começo. Ele fazia perguntas sobre a Espanha, sobre meus trabalhos, sobre os lugares que conheci. Mas eu percebi, com o tempo, que ele não ouvia minhas respostas. Ele apenas esperava a sua vez de falar sobre a empresa, sobre os planos de expansão, sobre os milhões que ele ia faturar. 6 meses depois, estávamos morando juntos. 1 ano depois, casados. 2 anos depois, ele me convenceu a investir todas as minhas economias na empresa. 200 mil reais que eu tinha guardado dos trabalhos em Barcelona. Ele me fez sócia com 50% das ações. Somos um time agora, ele disse, assinando os papéis no cartório. Eu cuido da operação, você cuida de mim. Eu assinei. Deixei meu nome em documentos que transformavam meu dinheiro em participação societária. E então,
Lentamente, fui sendo afastada de qualquer decisão real da empresa. No começo foi sutil. Gabriel começou a falar em termos técnicos que ele sabia que eu não dominava. EBITDA, margem de contribuição, fluxo de caixa descontado. Quando eu pedia explicações, ele suspirava com impaciência. Amor, isso é muito complexo. Deixa que eu cuido dessa parte. Você não precisa se preocupar. Depois, ele parou de me mostrar os relatórios financeiros. Dizia que eu não entenderia mesmo. Que seria perder tempo dos dois. Que eu deveria focar em deixar a casa bonita e cuidar do nosso bem-estar. Eu deixei. Porque era mais fácil. Porque eu estava cansada de brigar. Porque em algum momento patético da minha vida, comecei a acreditar que talvez ele estivesse certo. Talvez eu não fosse boa com números. Talvez eu fosse apenas uma tradutora medíocre que teve sorte de casar com um empresário de sucesso. E agora, 8 anos depois, Gabriel estava na minha frente com uma pasta de documentos que ele tinha certeza absoluta que eu assinaria sem ler. Porque eu sempre assinava sem ler. Está bem, eu disse pegando a caneta. Mas me deixa dar uma olhada rápida antes. Pela primeira vez, vi um lampejo de irritação no rosto dele. Amanda, eu tenho reunião em 1 hora. São só 3 assinaturas. Por favor, não complica. Eu abri a primeira página. Estava escrito Transferência de cotas societárias. Eu comecei a ler. Gabriel ficou tenso. Você não precisa ler tudo isso, amor. É linguagem jurídica chata. Eu já revisei com o advogado. Mas eu continuei. Lendo. E foi na terceira linha que meu coração parou. Pelo presente instrumento, a sócia Amanda Medeiros Fonseca transfere, de forma irrevogável e gratuita, a totalidade de suas cotas societárias, correspondentes a 50% do capital social da empresa Fonseca Importações Litimoda. Para Vanessa Lopes Ferreira. Vanessa Lopes Ferreira. Eu conhecia esse nome. Era a gerente de expansão que Gabriel tinha contratado 1 ano atrás. A menina de 28 anos, loira, sempre de salto alto, sempre sorrindo para ele de um jeito que fazia meu estômago embrulhar. Olhei para Gabriel. Ele não estava mais sorrindo. Quem é Vanessa Lopes Ferreira? Perguntei, minha voz estranhamente calma. É a gerente de expansão. Você conhece ela. E por que estou transferindo 50% da empresa para ela? Gabriel respirou fundo. Assumiu aquela postura de quem vai explicar algo óbvio para alguém lento. Porque você nunca se envolveu na empresa de verdade, Amanda. Você é sócia no papel, mas... Não faz nada. Vanessa está trabalhando comigo há 1 ano. Ela merece reconhecimento. É justo. Justo. Eu deixei a palavra flutuar no ar entre nós. Então você quer que eu doe 50% de uma empresa que eu financiei com minhas próprias economias para a sua funcionária? Não é doar. É reconhecer a realidade. Você não participa da gestão. Vanessa participa. Ela merece ser sócia de fato. E quanto ela está pagando por essas cotas? Silêncio. Ela não está pagando, eu disse. Não como pergunta, mas como confirmação. Diz aqui, transferência gratuita. Gabriel bateu a mão na mesa. Você não entende como negócios funcionam. Às vezes você precisa trazer talentos estratégicos para dentro da sociedade. Vanessa tem conexões, tem visão. Ela vai levar a empresa para o próximo nível. E o que eu ganho com isso? Você ganha um marido menos estressado e uma vida mais tranquila. Eu vou focar na empresa sem ter que me preocupar com essas burocracias de sócios. Eu olhei para o homem com quem eu estava casada há 8 anos. O homem que tinha me convencido a colocar todas as minhas economias numa empresa que ele agora queria me tirar. O homem que achou que eu assinaria esses papéis sem pestanejar. E eu quase assinei. Porque era isso que eu sempre fazia. Mas desta vez, algo dentro de mim quebrou. Eu preciso pensar, eu disse fechando a pasta. Gabriel ficou vermelho. Não tenho que pensar.
Eu preciso protocolar isso hoje. Então você vai ter que esperar. Eu não vou assinar. Agora, ele me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. E então, pela primeira vez em 8 anos, Gabriel Fonseca perdeu completamente a compostura. Você é impossível. Eu te dei tudo. Casa, conforto, status. E você não consegue fazer uma coisa simples como assinar 3 papéis. Ele pegou a pasta, bateu a porta e saiu. Eu fiquei ali, sozinha na cozinha, com o café esfriando e uma certeza crescendo dentro de mim como um tumor. Meu marido não estava apenas me subestimando. Ele estava me roubando. E o pior, ele tinha certeza que ia conseguir. Nos 5 dias seguintes, Gabriel não falou comigo. Ele saía cedo, voltava tarde, dormia no quarto de hóspedes. Quando nos cruzávamos no apartamento, ele me olhava com uma mistura de decepção e desprezo que me fazia sentir pequena. Exatamente como ele queria que eu me sentisse. Mas eu não estava apenas esperando. Eu estava investigando. Na segunda-feira de manhã, depois que Gabriel saiu para o trabalhório, eu abri o notebook dele. A senha. Era minha data de aniversário. Ele sempre foi previsível nessas coisas pequenas, mesmo enquanto planejava me destruir nas grandes. Levei 3 horas para encontrar o que eu procurava. Uma pasta chamada Reorganização Societária Confidencial. Dentro dela, havia dezenas de documentos, e-mails trocados com o advogado, minutas de contratos e conversas. Muitas conversas. A primeira que abri era entre Gabriel e Vanessa. Gabriel. Ela não vai assinar. Ficou desconfiada. Vanessa. Você disse que ela era dócil, que assinava tudo sem questionar. Gabriel. Ela sempre foi. Não sei o que deu nela dessa vez. Vanessa. A gente não pode esperar muito mais, Gabi. Eu já estou de 4 meses. Daqui a pouco não vou conseguir esconder. Eu li aquela frase 3 vezes. 4 meses. Vanessa estava grávida de 4 meses. Continuei lendo, mas minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurar o mouse. Gabriel. Eu sei, amor. Eu vou conseguir a assinatura dela. Confie em mim. Vanessa. Você prometeu que até o final do mês eu seria sócia oficial. O bebê é seu também. Você tem que assumir responsabilidade. Gabriel. Eu vou assumir. Mas a gente precisa fazer isso do jeito certo. Se eu pedir divórcio agora, ela pode bloquear tudo. Preciso primeiro tirar as cotas do nome dela, aí eu me livro dela com uma merreca de pensão. Me livro dela. Como se eu fosse lixo. Como se 8 anos de casamento fossem um transtorno que ele precisava resolver para poder começar sua vida de verdade com a secretária grávida dele. Respirei fundo. Forcei-me a continuar lendo. Tinha mais. Muito mais. Um e-mail para o advogado datado de 2 meses atrás. Doutor Marcelo, conforme conversamos, preciso de um contrato de transferência de cotas que pareça uma simples reorganização administrativa. Minha esposa não tem formação em direito ou administração, então o documento pode ser direto. Ela costuma assinar tudo o que eu peço sem ler. Quanto mais técnico e burocrático parecer, melhor. Ele tinha orientado o advogado a criar um documento especificamente elaborado para me enganar. Tinha mais e-mails. Alguns eram entre Gabriel e Vanessa planejando como seria a vida deles depois que ele se livrasse de mim. Eles já tinham escolhido nomes para o bebê. Já tinham olhado apartamentos na Vila Madalena. Já tinham discutido como seria a viagem para anunciar a gravidez para a família dela. Eles estavam construindo uma vida inteira nas minhas costas, com o meu dinheiro, na minha empresa. Encontrei outro documento. Um print de conversa entre Gabriel e um amigo dele, Rodrigo. Rodrigo. Cara, você tem certeza que vai dar certo? E se ela pedir a auditoria da empresa? Gabriel. Ela, a Amanda, ela mal sabe a diferença entre débito e crédito. Ela acha que a empresa é minha, que ela é só sócia porque eu quis fazer uma gentileza quando a gente casou.
Ela nunca questionou um relatório financeiro. Nunca foi numa reunião. Nunca perguntou nada. Ela não vai acordar agora. Rodrigo. E o advogado dela? Se ela... Contratar um advogado? Gabriel. Contratar com que dinheiro? A conta conjunta sou eu quem controlo. As economias dela acabaram quando ela investiu na empresa. Ela não tem como me processar. E mesmo que tivesse, ia ser a palavra dela contra a minha. E quem você acha que o juiz vai acreditar? O empresário de sucesso ou a esposinha que nunca trabalhou um dia sequer na empresa? Esposinha. Essa foi a palavra que me fez fechar o notebook. Eu não chorei. Não imediatamente. Eu apenas sentei ali, no escritório dele, cercada pelos diplomas dele, pelos prêmios dele, pelas fotos dele em eventos empresariais. E percebi algo que deveria ter sido óbvio há muito tempo. Gabriel não me amava. Talvez nunca tenha amado. Eu era um investimento. 200 mil reais que entraram na empresa dele no momento certo. Uma esposa apresentável que sabia sorrir nas festas de fim de ano. Uma mulher quieta que não fazia perguntas. E agora que ele tinha uma nova mulher, mais jovem, mais ambiciosa, grávida do filho, dele. Eu era um problema a ser resolvido. Um nome a ser removido do contrato social. Aquela noite, quando Gabriel voltou para casa, eu estava na cozinha fazendo janta como se nada tivesse acontecido. Ele pareceu surpreso de me ver ali. Oi, ele disse cauteloso. Oi, eu respondi colocando o macarrão no prato dele. Você precisa comer, está muito magro. Ele sentou desconfiado. Você pensou no que eu te pedi? Ele perguntou começando a comer. Pensei muito, eu disse, sentando do outro lado da mesa. E você tem razão. Gabriel levantou a cabeça. Tenho? Você tem. Eu nunca me envolvi na empresa de verdade. Eu não entendo de gestão. Seria mais honesto transferir as cotas para alguém que realmente trabalha lá. Eu conseguia ver a surpresa no rosto dele. E então, lentamente, aquele sorriso arrogante voltou. Eu sabia que você ia entender, amor. Você sempre foi inteligente quando quer. Inteligente quando quero. Como se minha inteligência fosse algo que eu ligava e desligava conforme a conveniência dele. Mas tem uma coisa, eu disse segurando a taça de vinho. Eu quero que a gente faça isso oficial, numa reunião de acionistas de verdade, com ata, com testemunhas, para ser tudo transparente. Gabriel franziu a testa. A gente não precisa disso. É só assinar o papel e registrar no cartório. Eu sei. Mas eu quero fazer do jeito certo. Se eu vou sair da sociedade, quero que fique registrado que foi uma decisão minha, consciente, numa assembleia formal. Você não quer problemas. Futuros. Quer? Eu vi o cérebro dele trabalhando, calculando, tentando encontrar a armadilha. Mas ele não encontrou. Porque Gabriel tinha tanta certeza da minha burrice que não conseguia imaginar que eu pudesse estar planejando algo. Tudo bem, ele disse finalmente. Eu marco a assembleia para sexta-feira. A gente faz tudo certinho, com o advogado presente, testemunhas, tudo. Perfeito, eu disse sorrindo. Assim fica melhor para todo mundo. Ele levantou e me beijou na testa. Eu sabia que... Você ia entender, Amanda. Você é uma boa mulher. Uma boa mulher. Eu sorri e terminei meu vinho. Gabriel não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, porque enquanto ele achava que tinha me convencido a assinar minha própria destruição, eu estava planejando algo muito diferente. E na sexta-feira, numa sala de reuniões em Pinheiros, ele descobriria que subestimar pessoas é o erro mais caro que alguém pode cometer. Na terça-feira de manhã, enquanto Gabriel estava no escritório planejando minha saída da empresa, eu estava no escritório da doutora Sandra Moraes, advogada especializada em direito societário e divórcio. Sandra tinha 40 e poucos anos, cabelo curto e preto, óculos de armação vermelha e uma reputação de não perder causas. Uma amiga da época de Barcelona me indicou ela.
Coloquei todos os documentos que imprimi do notebook do Gabriel sobre a mesa dela. Sandra leu em silêncio por 15 minutos. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com uma expressão que era metade admiração, metade preocupação. Amanda, você entende a gravidade do que está documentado aqui? Entendo que meu marido está tentando me roubar. Não é apenas roubo. Isso é fraude societária, apropriação indébita e conspiração para cometer estelionato. Se você quiser, posso enterrar ele criminalmente. Ela abriu o contrato social da empresa e começou a fazer anotações. Você investiu R$ 200.000 em dinheiro na fundação da empresa. Isso está registrado. Você é sócia com 50% das cotas. Você tem direito a 50% de todos os lucros, decisões e bens da empresa. Qualquer transferência de cotas sem o seu consentimento informado e livre é nula de pleno direito. Ele acha que eu vou assinar, eu disse. E você vai? Vou, mas não o documento que ele preparou. Sandra sorriu. Era um sorriso perigoso. Me conte o que você está pensando. Expliquei meu plano. A assembleia de sexta-feira. Gabriel esperando que eu assinasse a transferência de cotas. E o que eu ia fazer no lugar disso? Quando terminei de falar, Sandra estava rindo. Você tem certeza? Porque não tem volta depois disso. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Nos 3 dias seguintes, Sandra e eu trabalhamos sem parar. Primeiro, contratamos uma auditoria independente para analisar as finanças da empresa nos últimos 3 anos. Custou caro, mas eu tinha um dinheiro escondido que Gabriel não sabia. Uma conta numa agência digital que eu abri com os últimos trabalhos de tradução que fiz antes de parar completamente. O auditor era um senhor de 60 anos chamado Paulo Andrade. Ele tinha trabalhado na Receita Federal por 30 anos e agora prestava consultoria privada. Demos a ele acesso aos documentos financeiros da empresa que eu consegui baixar do notebook do Gabriel. Ele trabalhou por 48 horas seguidas. O relatório que ele produziu tinha 112 páginas. Na quinta-feira à noite, Sandra e eu nos reunimos com Paulo no escritório dela para revisar as descobertas. Senhora Amanda, Paulo começou, ajeitando os óculos. Eu vi muita coisa errada em 3 décadas de carreira, mas esse caso aqui é particularmente revoltante. Ele abriu o relatório na primeira página de gráficos. Sua empresa fatura aproximadamente 5,5 milhões por ano. O lucro líquido é de aproximadamente 1.800.000. Como sócia de 50%, a senhora tem direito a R$ 900.000 por ano em distribuição de lucros. Eu sabia que a empresa ia bem, mas não sabia que ia tão bem assim. Agora olhe isto. Paulo virou para outra página. Nos últimos 3 anos, foram distribuídos exatamente R$ 0 em lucros para a senhora. Seu marido alegou nos balancetes que a empresa teve prejuízo e que todo o lucro foi reinvestido. Mas houve lucro, eu disse. Houve, e muito. Mas ele foi desviado. Paulo abriu uma planilha gigante cheia de números destacados em amarelo. Seu marido criou uma empresa paralela há 2 anos. Chama-se GF. Logística Líquida. O sócio majoritário é ele com 90%. Os outros 10% são de Vanessa Lopes Ferreira. Vanessa já era sócia de uma outra empresa com ele. Ele transferiu os melhores contratos para essa empresa nova. Clientes grandes, de longo prazo, que pagam bem e em dia. A Fonseca Importações, onde a senhora é sócia, ficou apenas com os contratos menores e mais problemáticos. Isso é legal? Eu perguntei. Sandra respondeu. Não. É desvio de oportunidade comercial e quebra de dever fiduciário. Ele tinha a obrigação de oferecer esses contratos primeiro para a empresa onde você é sócia. Paulo continuou. Além disso, equipamentos caros foram vendidos da Fonseca Importações para a GF Logística por valores simbólicos. Uma empilhadeira que vale 80.000 foi vendida por 5.000. Um sistema de gestão que custou 200.000 foi transferido por 10.000. Quanto ele desviou no total?
Sandra perguntou. Paulo fechou os olhos e respirou fundo. Somando a distribuição de lucros não realizada, os contratos desviados, os equipamentos transferidos e algumas outras irregularidades menores. Aproximadamente 3.200.000 reais nos últimos 3 anos. O silêncio na sala era ensurdecedor. 3 milhões. Meu marido tinha desviado mais de 3 milhões de reais que eram parcialmente meus. Tem mais, Paulo disse. E eu não sabia como podia ter mais. Nos últimos 6 meses, Vanessa Lopes Ferreira recebeu um salário de 22 mil reais por mês. Para comparação, o gerente sênior com 15 anos de casa recebe 12 mil. Ela também teve despesas pessoais pagas pela empresa, plano de saúde premium, carro da empresa, cartão corporativo sem limite. Quanto ela gastou no cartão? Sandra perguntou. Paulo checou suas anotações. Nos últimos 6 meses, aproximadamente 110 mil reais. Restaurantes, roupas, salão de beleza, uma viagem para Cancún, móveis para apartamento. E tudo isso sendo pago com dinheiro que é 50% meu. Eu disse, não como pergunta, mas como constatação. Exatamente. Sandra fechou o relatório e olhou para mim. Amanda, você tem munição suficiente aqui para 3 processos diferentes. Criminal por apropriação indébita e estelionato. Cível por danos morais e materiais. E societário para dissolver a empresa ou forçar a compra da parte dele. Você pode destruir completamente a vida desse homem. Eu pensei sobre isso. Sobre Gabriel. Sobre os 8 anos que passei com ele. Sobre como ele me fez sentir pequena, incapaz, burra. Eu não quero destruir ele, eu disse calmamente. Eu quero justiça, quero meu dinheiro de volta, quero ele fora da minha vida. E quero que ele entenda que subestimar pessoas tem consequências. Sandra sorriu de novo. Aquele sorriso perigoso. Então vamos para a assembleia de amanhã. E vamos dar para o seu marido um choque de realidade que ele nunca vai esquecer. Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei repassando mentalmente o que ia acontecer. O plano era arriscado. Dependia de Gabriel ser arrogante o suficiente para não desconfiar. Dependia dele subestimar minha capacidade até o último segundo. Mas eu estava apostando que ele faria exatamente isso, porque era o que ele sempre fez. Na sexta-feira de manhã, Gabriel acordou animado. Ele cantarolava no chuveiro. Colocou terno e gravata. Estava se arrumando como quem vai fechar o negócio da vida dele. Você está pronta? Ele me perguntou na sala, ajeitando a gravata. Eu estava usando um vestido cinza discreto. Cabelo preso, sem maquiagem exagerada. Eu queria parecer exatamente o que ele esperava. A esposinha submissa que ia assinar sua própria destruição sem fazer perguntas. Estou pronta, eu disse. Ele sorriu e beijou minha testa. Você está fazendo a coisa certa, Amanda. Você vai ver como sua vida vai ficar mais leve sem essas preocupações empresariais. A gente saiu do apartamento às 8h30 da manhã. A reunião seria às 10 horas, no escritório do advogado dele, na Avenida Brigadeiro Faria, Lima. Gabriel dirigiu o carro todo. Ele falava sem parar sobre os planos de expansão da empresa, sobre novos contratos, sobre como as coisas iam melhorar agora que teria um sócio de verdade na gestão. Ele estava tão empolgado que nem notou que eu não disse uma palavra durante todo o trajeto. Quando chegamos no prédio, Vanessa já estava lá. Ela estava no saguão, de vestido bege justo que marcava a barriga de 4 meses, cabelo loiro escovado, maquiagem perfeita, salto alto. Quando ela me viu, sorriu, um sorriso vitorioso. Oi, Amanda, ela disse com falsa doçura. Obrigada por vir. Sei que isso deve ser difícil para você. Eu sorri de volta. Nem um pouco. Estou feliz em resolver isso hoje. Ela piscou, confusa. Não era a resposta que ela esperava. Gabriel colocou a mão nas minhas costas e me guiou até o elevador. Vamos subir, ele disse. O Dr. Marcelo está esperando. Entramos no elevador.
Gabriel e Vanessa conversavam animados. Eu permaneci em silêncio. No 23º andar, saímos e entramos numa sala de reuniões com vista para a Avenida Paulista. O advogado, Dr. Marcelo, era um homem de 50 anos, careca, com óculos sem aro. Ele apertou minha mão sem me olhar nos olhos. Bom dia, senhora Amanda. Vamos começar? Vamos, eu disse. Mas antes eu trouxe minha advogada. Espero que não seja problema. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gabriel ficou branco. Sua advogada? Ele repetiu. Naquele momento, a porta se abriu. E doutora Sandra Moraes entrou, carregando 2 pastas grossas e um sorriso afiado. Bom dia a todos, ela disse, colocando as pastas sobre a mesa com um baque alto. Meu nome é Sandra Moraes. Sou a advogada da senhora Amanda. E antes de assinarmos qualquer coisa, precisamos conversar sobre algumas irregularidades que descobrimos. Gabriel olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. E foi naquele momento que ele começou a entender. A esposinha burra que ele tanto subestimou tinha aprendido a jogar. E o jogo estava apenas começando. A sala de reuniões ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o ar-condicionado zumbindo no teto. Gabriel me encarava como se eu tivesse acabado de tirar uma máscara. Vanessa estava pálida, as mãos instintivamente protegendo a barriga. O Dr. Marcelo, o advogado dele, ajeitou os óculos nervosamente. Amanda, Gabriel disse, e pela primeira vez em 8 anos, eu ouvi medo na voz dele. Do que você está falando? Que irregularidades? Sandra abriu a primeira pasta, tirou o relatório de auditoria e colocou sobre a mesa de vidro com um movimento calculadamente dramático. Nos últimos 3 anos, ela começou, com voz profissional e fria. O senhor Gabriel Fonseca desviou aproximadamente 3.200.000 reais de uma empresa da qual a senhora Amanda é sócia igualitária. Isso configura apropriação indébita, quebra de dever fiduciário e fraude societária. Isso é ridículo, Gabriel disse, mas sua voz estava trêmula. Eu não desviei nada. Eu sou o responsável pela gestão da empresa. Gestão não é a mesma coisa que propriedade, Sandra respondeu. E certamente não te dá direito de criar uma empresa paralela, transferir os melhores contratos para ela, vender equipamentos por valores irrisórios e pagar salários estratosféricos para sua amante grávida. Vanessa engasgou. Ela olhou para Gabriel com pânico. Você disse que ela não ia descobrir, Vanessa sussurrou. Cala a boca, Gabriel sibilou de volta. O Dr. Marcelo, o advogado dele, limpou a garganta. Senhora Sandra, com todo respeito, essas são acusações muito graves. Vocês têm provas? Sandra sorriu. Era o mesmo sorriso perigoso que eu tinha visto no escritório dela. Tenho 112 páginas de provas. Auditoria independente realizada pelo Sr. Paulo Andrade, ex-auditor da Receita Federal, com 30 anos de experiência. Ele analisou todos os documentos financeiros da empresa nos últimos 3 anos. Ela abriu o relatório numa página específica e girou para que todos pudessem ver. Aqui está a prova da criação da GF Logística Litã, empresa paralela onde o Sr. Gabriel detém 90% das quotas e a senhorita Vanessa tem 10%. Empresa que nunca foi mencionada para a senhora Amanda, apesar de usar recursos e oportunidades comerciais da Fonseca Importações. Gabriel estava suando. Eu podia ver manchas escuras se formando sob as axilas do terno dele. Aqui, Sandra continuou, virando outra página. Temos a lista de contratos transferidos. 23 contratos de alto valor, que geravam lucro estável, foram migrados para a nova empresa sem aprovação ou conhecimento da sócia minoritária. Majoritária, eu corrigi, e todos olharam para mim. Eu não sou sócia minoritária. Eu tenho 50%. Sou sócia igualitária. Sandra assentiu. Perdão,
Você está absolutamente correta, sócia igualitária. O que significa que qualquer decisão estratégica importante deveria ter sua aprovação, o que nunca aconteceu. O doutor Marcelo estava ficando pálido também. Ele era advogado o suficiente para saber que estava sentado do lado errado dessa mesa. Senhor Gabriel, ele disse baixinho, eu acho que seria prudente interromper esta reunião e conversarmos em particular. Não, Gabriel disse, batendo a mão na mesa. Não vai ter interrupção nenhuma. Amanda, o que você quer? Essa era a pergunta que eu estava esperando. Respirei fundo. Olhei para o homem com quem eu tinha sido casada por 8 anos. O homem que tinha me feito sentir pequena, incapaz, burra. O homem que estava prestes a me roubar e jogar fora como lixo. Eu quero 3 coisas, eu disse, minha voz firme. Primeiro, você vai comprar minhas cotas da Fonseca Importações pelo valor justo de mercado. Não os 500 mil ridículos que você estava oferecendo. Sandra já fez a avaliação. O valor justo é 3,5 milhões. Gabriel ficou vermelho. 3,5 milhões? Você está louca. Eu não tenho esse dinheiro. Então você vende a GF Logística. Ou pega empréstimo. Ou vende seu carro importado. Ou vende o apartamento da praia. Não me interessa. Você tem 90 dias para pagar. Segunda coisa. Eu continuei antes que ele pudesse interromper. Você vai devolver para a Fonseca Importações todos os contratos que foram indevidamente transferidos. E vai devolver os equipamentos ou pagar por eles pelo valor de mercado. E terceiro, eu respirei fundo. Eu quero o divórcio. Você vai sair do apartamento. Vai me pagar metade do valor de tudo que compramos juntos, e nunca mais vai tentar contato comigo a não ser através de advogados. Silêncio. Gabriel me olhou com um ódio tão puro que eu quase recuei. Quase. Você não pode fazer isso, ele disse, a voz baixa e perigosa. Posso, e estou fazendo. Eu vou te processar. Vou provar que você é uma louca, que você está inventando tudo isso. Sandra riu. Uma risada curta e sem humor. Senhor Gabriel, o senhor realmente quer ir para a justiça? Porque eu adoraria. Adoraria apresentar todas essas provas para um juiz. Adoraria chamar seus clientes como testemunhas. Adoraria que a Receita Federal começasse a investigar a GF Logística e as transferências de recursos. O senhor quer mesmo que isso vire um processo público? O rosto de Gabriel estava roxo agora. As veias no pescoço saltadas. Você é uma vadia. Ele cuspiu para mim. Eu te dei tudo. Te tirei da pobreza. Te fiz alguém. E é assim que você me paga? Algo dentro de mim quebrou, mas não da forma que ele esperava. Não quebrei. Chorando. Quebrei rindo. Eu ri. Ri alto. Ri de uma forma que eu não ria há anos. Você me tirou da pobreza? Eu disse quando consegui parar de rir. Gabriel, quando eu te conheci eu tinha 200 mil reais economizados. Eu tinha trabalhado 5 anos na Espanha como tradutora. Eu falava 4 idiomas fluentemente. Você me tirou da pobreza? Você me jogou nela. Me convenceu a colocar todo o meu dinheiro na sua empresa. Me convenceu a parar de trabalhar. Me convenceu que eu era burra demais para entender negócios. Você não me salvou. Você me aprisionou. Gabriel ficou boquiaberto. E então, lentamente, eu vi a percepção surgindo nos olhos dele. Você fala 4 idiomas? Ele disse confuso. 5, eu corrigi. Português, inglês, espanhol, francês e italiano, todos fluentemente. Eu trabalhei como tradutora técnica por anos. Mas você nunca perguntou sobre meu trabalho de verdade, né? Você só queria saber se eu conseguiria fazer janta e ficar quieta nas suas festas empresariais. Vanessa. Estava chorando agora. Ela olhava para Gabriel como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Você disse que ela era burra, Vanessa sussurrou. Você disse que ela mal sabia ler. Eu nunca disse isso, Gabriel mentiu.
mas todos na sala sabíamos a verdade. Sandra fechou as pastas. Muito bem, então está decidido. Senhor Gabriel, o senhor tem 3 opções. Primeira, aceita a proposta da Amanda e a gente resolve isso de forma amigável e privada. Segunda, a gente vai para a justiça. Eu processo o senhor civil e criminalmente. E isso vira notícia em todos os jornais de negócios. Terceira, a gente vai para a justiça e eu ainda envio cópia de tudo para a Receita Federal, que vai adorar investigar essas transferências entre empresas. Qual opção o senhor prefere? O doutor Marcelo, advogado de Gabriel, tocou o braço do cliente dele. Gabriel, você precisa aceitar a primeira opção. Você não tem como ganhar isso. Gabriel olhou para a mesa. Para o relatório. Para Sandra. Para mim. E então, ele fez algo que eu nunca tinha visto. Ele desmoronou. Começou a chorar. Não um choro bonito de filme. Um choro feio, desesperado, de homem que percebeu que perdeu tudo. Eu não tenho 3,5 milhões, ele disse entre soluços. Eu tenho dívidas. A GF Logística está no vermelho. Eu coloquei tudo em expansão. Eu não tenho como te pagar. Então você vende tudo, eu disse sem pena. Vende a empresa nova, vende o carro, vende o apartamento da praia. Se vira, porque eu não vou sair com menos do que o que é meu. E quanto a mim? Vanessa perguntou, a voz fina. E quanto ao nosso bebê? Gabriel nem olhou para ela. Eu olhei. Olhei para a mulher de 28 anos, grávida, que tinha conspirado para me roubar. E por um segundo, eu quase senti pena. Quase. Você escolheu destruir o casamento de outra pessoa, eu disse. Escolheu ser cúmplice de fraude. Escolheu aceitar salário que não merecia, pago com dinheiro que não era dele. Agora você vai ter que lidar com as consequências. Mas eu... Estou grávida, ela insistiu, como se isso mudasse alguma coisa. E eu fui roubada, eu respondi. Seu bebê não é minha responsabilidade. É do Gabriel. Boa sorte com isso. Levantei da cadeira. Sandra fez o mesmo. Vocês têm 72 horas para aceitar os termos ou a gente protocola os processos, Sandra disse. Aconselho fortemente que aceitem. Saímos da sala de reuniões. No elevador, descendo os 23 andares, eu tremia tanto que Sandra teve que segurar meu braço. Você foi incrível, ela disse. Eu me sinto péssima, eu respondi. É normal. Você acabou de confrontar 8 anos de abuso emocional e financeiro, mas você foi corajosa e você fez a coisa certa. Quando chegamos no térreo, minhas pernas quase não me seguravam. Sandra me levou até uma cafeteria perto do prédio. Pediu 2 cafés e sentou comigo até eu parar de tremer. O que acontece agora? Eu perguntei. Agora a gente espera. Gabriel vai tentar negociar. Vai tentar reduzir o valor. Mas ele vai pagar. Porque a alternativa é muito pior para ele. E se ele não pagar? Sandra sorriu. Aí a gente destrói ele. Simples assim. 3 dias depois, o advogado do Gabriel ligou. Gabriel aceitava todos os termos. Pagaria os 3,5 milhões em 12 parcelas. Devolveria os contratos. Sairia do apartamento. Assinaria o divórcio sem pedir nada. Eu deveria ter me sentido vitoriosa. Mas tudo o que eu sentia era vazia. 8 anos da minha vida tinham sido uma mentira. O homem que eu amei nunca existiu. Ele era apenas uma máscara bonita sobre um mentiroso, ladrão e traidor. Mas pelo menos agora eu era livre, e pela primeira vez em anos, eu ia reconstruir minha vida. Nos meus próprios termos, com minha própria força, e sem precisar da aprovação de ninguém. O primeiro pagamento chegou 15 dias depois. 290 mil reais na minha conta. Gabriel estava vendendo tudo. Sandra me ligou numa manhã de abril. Amanda, você precisa se preparar. Gabriel está espalhando mentiras sobre você. Meu estômago afundou. Que tipo de mentiras?
Ele está dizendo para os clientes da empresa que você teve um surto, que você está inventando coisas porque não aceita o divórcio, que você contratou uma advogada picareta para extorquir ele. Já ouvi isso de 3 fornecedores diferentes. Eu deveria estar surpresa, mas não estava. Homens como Gabriel não aceitam derrota. Eles precisam reescrever a narrativa para serem as vítimas. O que eu faço? Perguntei. Você vai na reunião da associação comercial semana que vem, e você vai contar a verdade. A Associação Comercial de São Paulo fazia reuniões mensais. Gabriel sempre ia. Eu nunca fui convidada, mesmo sendo sócia da empresa. Mas agora, Sandra conseguiu uma vaga para mim como palestrante convidada. O tema: Mulheres empreendedoras no setor de logística. Na segunda-feira seguinte, entrei no auditório da associação. Tinha umas 80 pessoas ali. Empresários, fornecedores, clientes. Gabriel estava na terceira fileira. Quando me viu subir no palco, ele ficou branco. Comecei minha fala em português. Falei sobre os desafios de mulheres em setores dominados por homens, sobre como somos constantemente subestimadas. E então, no meio da fala, mudei para inglês. In my 8 years as a partner in an import-export company, I was systematically excluded from all strategic decisions. My husband, who was the other partner, believed I was too simple to understand business. He was wrong. Vi as pessoas se entreolhando, surpresas. Eu continuei. Mudei para espanhol. Durante años, permití que me hicieran sentir incapaz. Firmé documentos sin leer. Confié ciegamente. Y pagué un precio muy alto por esa confianza. Alguns começaram a sussurrar. Gabriel estava roxo na plateia. Mudei para francês. Mais un jour, j'ai découvert que mon mari avait créé une entreprise parallèle avec sa maîtresse enceinte et qu'il avait détourné plus de 3 millions de réais de notre société commune. O auditório estava em silêncio absoluto agora. E então, mudei para italiano. Ho imparato che fidarsi è bene, ma verificare è meglio. E ho imparato che le donne non devono mai sottovalutare se stesse, anche quando tutti gli altri lo fanno. Voltei para o português. Meu nome é Amanda Medeiros. Sou formada em letras, com especialização em tradução técnica. Trabalhei 5 anos na Europa. Falo 5 idiomas fluentemente. Investi R$200 mil na empresa Fonseca Importações em 2016. E durante 8 anos, fui tratada como se fosse analfabeta funcional pelo meu sócio e ex-marido. Olhei diretamente para Gabriel. Ele criou uma empresa paralela sem meu conhecimento, desviou contratos, transferiu equipamentos, acumulou dívidas, e quando eu descobri, ele tentou me fazer assinar um documento transferindo minhas cotas de graça para a amante grávida dele. Você podia ouvir um alfinete cair. Mas eu não assinei. Eu contratei uma advogada. Contratei um auditor. Reuni provas. E hoje, ele está me pagando 3,5 milhões de reais pelas minhas cotas. Valor justo de mercado, determinado por auditoria independente. Gabriel levantou da cadeira. Isso é mentira, ele gritou. Ela está mentindo. Estou mentindo? Eu perguntei calmamente. Então por que você concordou em pagar? Por que você assinou o acordo extrajudicial? Por que você saiu do apartamento? Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje, eu continuei, voltando minha atenção para a plateia, é que mulheres precisam se educar financeiramente, precisam ler os contratos que assinam, precisam participar ativamente das decisões das empresas onde são sócias. E precisam entender que confiar não significa abrir mão de fiscalizar. Meu ex-marido contava com minha ignorância. Ele cultivou essa ignorância. Me fez sentir burra quando eu fazia perguntas, me excluiu de reuniões, me tratou como decoração. Mas ignorância é uma escolha, e eu escolhi parar de ser ignorante. A plateia começou a aplaudir. Gabriel saiu do auditório batendo a porta.
Depois da palestra, fui cercada por pessoas, mulheres, principalmente, me agradecendo por ter falado, compartilhando histórias parecidas, algumas chorando. Uma senhora de uns 60 anos segurou minha mão. Minha filha está passando pela mesma coisa. O marido dela é sócio em uma empresa de contabilidade e nunca mostra os números para ela. Você pode me passar o contato da sua advogada? Passei o contato de Sandra para pelo menos 15 mulheres naquele dia. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Um blog de negócios publicou um artigo. Empresária denuncia ex-marido por desvio de milhões em empresa de logística. O LinkedIn explodiu. Mulheres empresárias compartilhando a história, comentando, apoiando. Gabriel tentou se defender. Postou um texto enorme dizendo que estava sendo vítima de uma campanha difamatória, que eu era uma pessoa problemática, que ele tinha provas de que eu tinha distúrbios psicológicos. Sandra mandou uma notificação extrajudicial, exigindo que ele retirasse o post e se retratasse publicamente. Ele tinha 48 horas. Ele não retirou. Sandra protocolou o processo por danos morais. Pediu R$ 500 mil de indenização. Gabriel finalmente apagou o post. Mas era tarde. Tinha prints. Tinha testemunhas. Tinha tudo documentado. Vanessa, a amante grávida, também tentou se defender nas redes sociais. Postou uma foto da barriga com a legenda: "Ninguém conhece a história completa. Julgar é fácil Não sabe quando o que você é amor de verdade." Os comentários foram brutais. Amor de verdade não rouba a empresa dos outros. Amor de verdade não engravida do marido da patroa. Você merece tudo de ruim que vai acontecer. Ela apagou o post em 2 horas. Em junho, 3 meses depois da reunião na associação comercial, Gabriel me ligou. Era a primeira vez que ele tentava contato direto desde a assembleia desastrosa. "Alô?" Eu atendi, colocando no viva voz. "Amanda." A voz dele estava quebrada. "Eu preciso falar com você. Você tem advogado. Fala com ele. Por favor, só 5 minutos." Eu olhei para o telefone. Pensei em desligar, mas algo me fez continuar escutando. "Fala." "Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu perdi você. Perdi a empresa. Perdi minha reputação. Vanessa me deixou. Ela disse que não queria ficar com um homem falido e difamado. O bebê nem é meu. Ela fez teste de DNA por conta própria e confessou. Era do ex dela. Ela estava usando a gravidez para me manipular. Eu deveria sentir satisfação, mas só senti tristeza. "Gabriel, por que você está me contando isso?" "Porque eu preciso que você me perdoe." Silêncio. "Me perdoe?" Eu repeti, incrédula. Eu estava desesperado. A empresa estava afundando em dívidas. Eu não sabia como contar para você. Achei que se eu conseguisse transferir as cotas, eu poderia vender tudo e começar de novo. Eu nunca quis te machucar. Você me roubou, Gabriel. Você conspirou para tirar tudo de mim. Você me fez sentir burra e incapaz por 8 anos. Você me traiu. E agora você quer perdão? Eu estava errado. Eu reconheço. Mas eu ainda te amo. Eu ri. Um riso amargo, sem alegria. Você não me ama, Gabriel. Você nunca me amou. Você amava meu dinheiro. Amava ter alguém que não questionava suas decisões. Amava ter uma esposa decorativa. Mas você nunca me amou de verdade. Isso não é verdade. É sim. E sabe como eu sei? Porque amor não engana. Amor não rouba. Amor não subestima. Você não faz ideia do que é amor de verdade. Respirei fundo. Eu não te perdoo, Gabriel. E eu nunca vou perdoar. O que você fez foi cruel e calculado. E você só está pedindo desculpas agora porque você perdeu tudo. Não porque você sente remorso genuíno. Mas eu sinto. Ele insistiu. Você sente pena de si mesmo. É diferente. Amanda, por favor. Não me ligue mais. Não tente contato. Se você me procurar de novo, eu vou pedir medida protetiva. Está claro? Está. Ótimo. Boa sorte com sua vida, Gabriel. Você vai precisar.
Desliguei. E pela primeira vez em meses, me senti realmente livre. O processo de divórcio foi finalizado em agosto. Gabriel não contestou nada. Assinou tudo que Sandra colocou na frente dele. Eu fiquei com o apartamento, com metade de tudo que a gente tinha comprado junto, e com os 3,5 milhões acordados pelas cotas da empresa. Ele ficou com dívidas e uma reputação destruída. A GF Logística, a empresa paralela que ele criou com Vanessa, faliu em setembro. Não aguentou a pressão dos credores e a perda dos contratos, que foram devolvidos para a Fonseca Importações. Vanessa teve que voltar para a casa dos pais em Sorocaba. O bebê nasceu em outubro. Era um menino. Ela postou uma foto no Instagram, mas os comentários foram tão cruéis que ela apagou todas as redes sociais. Eu não senti pena. Eu sei que isso me faz parecer má. Mas depois de tudo que ela fez, conscientemente, calculadamente, cruelmente, eu não conseguia sentir compaixão. Ela não era uma vítima. Ela era uma cúmplice. Gabriel tentou reconstruir a vida. Abriu uma pequena consultoria de logística. Trabalha sozinho, num escritório alugado na Zona Leste. Posta no LinkedIn às vezes. Frases motivacionais sobre recomeços e resiliência. Ninguém comenta. Ninguém curte. Ele virou um fantasma no mercado. Em outubro, 6 meses depois de tudo ter explodido, eu fui convidada para dar uma palestra no Senac sobre empreendedorismo feminino. A sala estava lotada. Mais de 200 mulheres. Eu subi no palco e olhei para todas aquelas caras. Mulheres, jovens, velhas, negras, brancas, ricas, pobres. Todas ali querendo aprender a não serem enganadas como eu fui. Meu nome é Amanda Medeiros. Eu comecei. E eu quero contar para vocês como eu quase perdi tudo por confiar demais. Falei por 1 hora. Contei tudo. O casamento. O investimento na empresa. Os 8 anos de manipulação. A tentativa de roubo. A assembleia. A virada. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos. Uma moça de uns 25 anos levantou a mão. Amanda, você não teve medo de ficar sozinha? De perder tudo? Tive, eu respondi honestamente. Eu tive muito medo. Medo de estar errada. Medo de estar exagerando. Medo de acabar sem nada. Mas sabe o que eu tive mais medo? Silêncio. Eu tive mais medo de ficar naquela situação para sempre. De acordar daqui a 10 anos e perceber que eu tinha desperdiçado minha vida inteira com um homem que nunca me respeitou. Esse medo foi maior. E valeu a pena? Outra mulher perguntou. Valeu. Porque hoje eu durmo em paz. Eu olho no espelho e gosto do que eu vejo. Eu não tenho que pedir permissão para ninguém. Eu não tenho que fingir ser menos inteligente para não ameaçar o ego de ninguém. Eu sou livre. Mais aplausos. Depois da palestra, uma senhora de uns 50 anos me abordou no corredor. Amanda, eu precisava te conhecer pessoalmente. Meu nome é Beatriz. Eu sou contadora. E eu fui casada com um homem que fazia exatamente a mesma coisa que o seu ex fazia. Ele me convenceu que eu não entendia de dinheiro, mesmo eu sendo contadora. Durante 15 anos eu acreditei nele, até que eu encontrei um apartamento no nome dele que eu não sabia que existia. O que você fez? Perguntei. A mesma coisa que você. Reuni provas. Contratei advogado. Me divorciei. E hoje eu tenho minha própria empresa de contabilidade, especializada em ajudar mulheres a entenderem suas finanças. Ela me deu o cartão. Se você precisar de ajuda com qualquer coisa, me procura. E obrigada. Obrigada por falar abertamente sobre isso. Mulheres precisam ouvir essa história. Nos meses seguintes, eu recebi centenas de mensagens. Mulheres me contando histórias parecidas. Maridos que escondiam dinheiro. Sócios que roubavam. Pais que desviavam heranças. Filhos que manipulavam mães idosas. E todas elas me perguntavam a mesma coisa. Como você teve coragem? A verdade é que eu não tive coragem. Eu tive raiva. Raiva suficiente para superar o medo.
Raiva suficiente para me fazer agir. E raiva suficiente para me fazer entender que eu merecia mais do que migalhas de respeito. Em novembro, um ano depois de Gabriel ter colocado aquela pasta preta na minha frente, eu finalmente consegui vender minhas cotas da Fonseca Importações para um grupo de investidores. Eles pagaram bem, muito bem. Com o dinheiro, eu comprei um apartamento menor, mais aconchegante, num bairro tranquilo da Vila Madalena. Investi uma parte em ações e fundos conservadores. E usei o resto para abrir minha própria empresa. Uma agência de tradução especializada em documentos técnicos e jurídicos. Contratei 3 tradutoras. Todas mulheres. Todas com histórias de terem sido subestimadas em algum momento da vida. A empresa se chama Polyglot, Traduções Técnicas. O slogan é: quando as palavras importam, cada idioma conta. E está indo bem. Muito bem. Em dezembro, um ano depois de tudo, eu estava no escritório da agência revisando contratos quando recebi uma mensagem no LinkedIn. Era de uma mulher que eu não conhecia. Amanda, meu nome é Carolina. Eu assisti sua palestra no Senac. Meu marido é sócio comigo em uma empresa de tecnologia, e eu acabei de descobrir que ele está transferindo dinheiro para contas que eu não conheço. Eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Eu olhei para a mensagem. Pensei em tudo que eu tinha passado. Pensei em todas as mulheres que tinham me procurado. E percebi que minha história não era só minha. Era de todas nós. Todas as mulheres que foram subestimadas, enganadas, roubadas. Todas as mulheres que escolheram lutar de volta. Respondi a mensagem. Carolina, eu não posso te ajudar diretamente, mas posso te indicar uma advogada excelente. E posso te dar um conselho. Documente tudo. Cada transferência, cada e-mail, cada conversa. Não confronte ele ainda. Primeiro reúna provas. Depois a gente conversa sobre os próximos passos. Ela respondeu em 5 minutos. Muito obrigada. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Mas eu sabia. Eu sabia exatamente. Hoje é março de 2024. 2 anos depois daquele sábado em que Gabriel colocou uma pasta preta na minha frente e achou que eu assinaria minha própria destruição. Eu acordei às 7 horas. Fiz café. Sentei na varanda do meu apartamento em Vila Madalena e olhei para as árvores da rua. É um apartamento pequeno. 2 quartos, sala, cozinha. Nada luxuoso. Mas é meu. Completamente meu. Cada tijolo, cada móvel, cada planta na varanda. Ninguém pode tirar isso de mim. A agência de tradução está completando 1 ano. Temos 5 funcionárias agora. Fechamos contratos com 3 escritórios de advocacia grandes e 2 empresas de tecnologia. Faturamos bem, o suficiente para eu viver confortavelmente e ainda investir no crescimento da empresa. Mas o que mais me orgulha não é o dinheiro. É o ambiente que a gente criou. Todas as mulheres que trabalham comigo têm histórias. Divórcios complicados, relacionamentos abusivos, pais controladores, chefes assediadores. E todas elas escolheram reconstruir. A gente não fala sobre isso todo dia. Mas existe um entendimento silencioso. Uma solidariedade. Um espaço seguro onde ninguém precisa se fazer de pequena para caber. Na semana passada, uma das tradutoras, Júlia, me procurou. Amanda, eu preciso te contar uma coisa. Meu namorado está pressionando para eu colocar o apartamento que eu comprei no nome dos 2. Ele diz que é prova de compromisso, mas eu tenho um mau pressentimento. Não coloca, eu disse imediatamente. Se ele te ama de verdade, ele vai respeitar que o apartamento é seu, mas ele vai ficar bravo. E daí? Júlia, você trabalhou quanto tempo para comprar esse apartamento? 5 anos. 5 anos. E vocês estão juntos há quanto tempo? 8 meses. Então a resposta é não. O apartamento é seu. Se ele terminar com você por causa disso,
você vai ter esquivado de uma bala. Ela me abraçou chorando. Obrigada, eu precisava ouvir isso. É isso que eu faço agora. Não só traduzo palavras, eu traduzo experiências. Eu ajudo outras mulheres a entenderem quando estão sendo manipuladas. E sempre que posso, eu conto minha história. Mês passado, dei uma palestra numa universidade. Uma menina de uns 20 anos me perguntou: Amanda, você não tem raiva? Não fica revoltada com o tempo que você perdeu? Eu tinha raiva, eu respondi. Muita raiva. Raiva do Gabriel, raiva da Vanessa, raiva de mim mesma por ter deixado aquilo acontecer. Mas raiva é pesada. E eu não quero carregar peso. Eu quero carregar lições. E qual foi a maior lição? Eu pensei antes de responder. Que amor próprio não é egoísmo. Que documentar não é desconfiança. Que questionar não é falta de fé. E que você nunca, nunca deve se fazer de burra para ninguém se sentir inteligente. A plateia aplaudiu. Hoje de manhã, enquanto eu tomava café na varanda, recebi uma notificação no Instagram. Era uma mensagem de Gabriel. Meu primeiro impulso foi bloquear sem ler. Mas a curiosidade falou mais alto. Abri. Amanda, eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo. Mas eu precisava te falar uma coisa. Eu comecei terapia. Levou 2 anos, mas eu finalmente entendi o que eu fiz. Eu te tratei como objeto, como investimento, como algo que eu podia usar e descartar quando não fosse mais conveniente. E eu sinto muito. Eu sei que desculpas não mudam nada. Mas eu queria que você soubesse que você me ensinou a maior lição da minha vida. Que subestimar pessoas é a forma mais garantida de perder tudo. Obrigado por ter tido coragem de lutar. Você merecia muito mais do que eu te dei. Cuide-se. Eu li a mensagem 3 vezes. Parte de mim queria responder. Dizer obrigada. Dizer que eu aceitava o pedido de desculpas. Mas outra parte, a parte que passou anos se reconstruindo, sabia que eu não devia nada para ele. Nem perdão. Nem reconhecimento. Nem resposta. Então eu arquivei a mensagem e continuei tomando meu café. Porque a verdade é que Gabriel não é mais parte da minha história. Ele foi um capítulo doloroso, mas necessário. Porque foi através dele que eu aprendi quem eu realmente sou. Eu não sou a mulher quieta que assina papéis sem ler. Eu não sou a esposa decorativa que sorri nas festas. Eu não sou a sócia invisível que aceita migalhas. Eu sou Amanda Medeiros. Eu falo 5 idiomas. Eu construí uma empresa do zero. Eu ajudo outras mulheres a se empoderarem. E eu nunca, nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena. Se você está lendo isso, ou ouvindo isso, e está passando por algo parecido, deixa eu te dar um conselho. Documente tudo. Cada conversa, cada transferência, cada promessa quebrada. Eduque-se financeiramente. Aprenda a ler contratos. Entenda onde está seu dinheiro. Procure ajuda profissional. Advogados, contadores, terapeutas. Você não precisa fazer isso sozinha. E, principalmente, acredite em si mesma. Você é mais forte do que pensa. Você é mais inteligente do que te fizeram acreditar. E você merece uma vida onde você é protagonista, não coadjuvante. Não importa quantos anos você investiu num relacionamento ruim. Não importa quanto dinheiro você colocou numa empresa que está te roubando. Não importa quantas pessoas vão te julgar por sair. O que importa é que você merece respeito. E respeito não se negocia. Hoje, 2 anos depois de tudo, eu acordo todos os dias grata. Grata por ter tido coragem de ler aquele contrato. Grata por ter tido força de contratar uma advogada. Grata por ter tido dignidade de não aceitar migalhas. Minha vida não é perfeita. Eu ainda tenho dias difíceis. Ainda tenho inseguranças. Ainda tenho cicatrizes. Mas eu tenho algo que eu não tinha antes. Eu tenho paz. E paz vale mais do que qualquer relacionamento, qualquer empresa, qualquer fortuna. Então, se você está ouvindo isso e está pensando, será que eu devo continuar?
Será que eu devo perdoar mais uma vez? Será que eu devo dar mais uma chance? A resposta é: depende. Depende se a pessoa reconhece o erro. Depende se a pessoa está mudando de verdade. Depende se você ainda tem amor próprio suficiente para colocar limites. Mas se você está num relacionamento onde você se sente burra, incapaz, pequena, se você está numa sociedade onde você não tem voz, se você está numa família onde você é desrespeitada, então a resposta é não. Não perdoe mais uma vez. Não dê mais uma chance. Não aceite mais desculpas. Saia. Documente. Lute. E reconstrua. Porque você merece uma vida onde você não precisa se diminuir para caber. Você merece uma vida onde sua inteligência é celebrada, não temida. Você merece uma vida onde você é sócia de verdade, não sócia decorativa. E essa vida existe. Eu estou vivendo ela agora. E você também pode. Basta escolher. Escolher você mesma. Escolher sua dignidade. Escolher sua liberdade. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Não vai ser indolor. Mas vai valer a pena. Porque no final você vai olhar no espelho e vai se reconhecer. E não existe sentimento melhor do que esse. Meu nome é Amanda Medeiros. Eu tenho 38 anos. Eu falo 5 idiomas fluentemente. Eu sou empreendedora. Eu sou livre. E eu nunca mais vou deixar ninguém me fazer esquecer quem eu sou. E você também não deveria. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super gostei, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.